aula de hoje, espero imensamente que você tenha feito o exercício da aula passada, aplicando a fórmula de Bhaskara, calculando o delta, conhecendo realmente, toda a resolução das equações completas. Na aula de hoje, nós vamos ver 3 tipos de delta. O delta maior que zero, o delta igual a zero e o delta menor que zero. Então, dentro do conteúdo de equações completas, agora a gente começa a conhecer o que vai acontecer na resposta, prever a solução das equações completas. Mas para isso, você precisa ter feito o exercício anterior, beleza? Então, conto com essa participação de vocês, boa aula e preste muita atenção nas operações fundamentais. Esse é a maior dificuldade no conteúdo. Não é nem a fórmula de Bhaskara, e sim as operações. Fique atento aos sinais, às multiplicações e à própria raiz quadrada. Tá bom? Boa aula e até o nosso encontro ao vivo. Tchau, tchau. Oi, tudo bem? Que bom que você abriu esse vídeo, que você acessou. Esse material vai ser muito importante e vai fazer um grande diferencial no decorrer da aula dessa semana, tá bom? Então, parabéns aí pela iniciativa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos continuar resolvendo as equações do segundo grau. Mas o que eu quero que você observe é esse resuminho que aparece aí para você. Você já sabe escrever a equação na forma reduzida? Com certeza, né? Na aula passada foi apresentada a fórmula de Bhaskara, que é essa daí, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Eu disse a vocês que era melhor separar o delta da conta, porque o delta ele é chamado de discriminante da equação. E quando o delta discrimina a equação, quer dizer, as raízes da equação, agora nós vamos ter 3 tipos de respostas. Então, é por isso que ele recebe esse nome de discriminante, porque o delta pode aparecer em 3 tipos: maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Então, você pausa o vídeo agora, copia esse esqueminha no seu caderno, porque a partir de agora a gente vai ver cada um desses 3 tipos de delta de acordo com a sua tarefa de casa. Beleza? Todos os exercícios são direcionados para a tarefa de casa, para que você não tenha nenhuma dúvida nessa parte do conteúdo. Mas é muito importante que você tenha feito o exercício anterior, da página 166 do exercício 21. Tá legal? Porque agora eu vou marcar o 22 e o 23 para você ver os outros tipos de soluções que vão aparecer. Beleza? Anota aí. E aí a gente pode continuar o vídeo. Pronto. Agora que você anotou, você percebeu que o delta maior que zero, ele vai nos fornecer 2 raízes diferentes. x1 e x2 serão diferentes. No próximo delta, que quando for igual a zero, as 2 raízes serão iguais. Aqui vale a pena você anotar essa observação. Toda equação do segundo grau que apresentar o delta igual a zero é porque ela é um trinômio quadrado perfeito. Você vai começar a observar esse detalhezinho aí importante. E o último tipo de delta é o delta em que ele será negativo. Nesse caso, a gente não joga na fórmula de Bhaskara, a gente já aplica direto a solução vazia. Então, aqui nós temos o conjunto vazio, tá legal? Será representado com este símbolo aí. Por quê? Porque não calculamos delta com raiz negativa, Raiz quadrada negativa. Então, o conjunto será vazio, ok? Beleza, então vamos lá. O primeiro exemplo, ele vai exigir da gente só a observação dos coeficientes. A gente já sabe quem são os coeficientes, Então, o que eu sugiro? Que você pause o vídeo, resolva a equação e confirme comigo a resposta, beleza? Então, vamos lá. Eu vou anotar aqui agora, já que você pausou e resolveu, agora você vai confirmar o gabarito. O A é igual a 1,
o B é igual a menos 10 e o C é igual a 25. Agora, a gente calcula o delta separadamente. Por quê? Porque a gente quer saber qual dos 3 tipos será o nosso delta de agora. Então, no delta aqui que eu tenho b ao quadrado, que é menos 10 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. O que eu estou chamando a atenção? Estou chamando a atenção que esses 3 fatores aqui vão gerar um único número aqui no final. Então, fique atento a esse processo. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Aí, menos 4 vezes 1 é 4, vezes 25 é 100 também. Então, delta vai ser 100 menos 100, delta vai ser 0. Se o delta é igual a 0, nós já sabemos o que vai acontecer com a resposta. É isso que eu quero que você perceba, que o x1 será igual ao x2. Agora, a gente continua aqui na fórmula de Bhaskara. Então, vou substituir os valores do B, do delta e do A. Então, menos B, o B é menos 10. Mais ou menos a raiz do delta, que é 0, sobre 2 vezes o A, que é 1. Nesse momento, você pode perceber que não tem mais ou menos 0, é simplesmente 0. Então, aqui, não vamos ter 2 caminhos, tá legal? Então, vai ficar mais 10 dividido por 2. Porque mais ou menos 0 é 0, não é isso? Então, x vai ser igual a 5. Então, achamos a solução, o valor da raiz. E aí, a gente coloca no conjunto solução como x igual a 5, beleza? Então, você percebeu que só existe uma resposta? Ah, professor, mas e se eu fizesse aqueles 2 caminhos? Aí, você ia ficar com 10 menos 0 sobre 2 e 10 mais 0 sobre 2. Você vai perceber que as respostas serão iguais, ó. Então, por isso que a gente não faz os 2 caminhos, beleza? Então, ótimo. Então, delta igual a 0 vai nos fornecer 2 raízes reais iguais. Agora, vamos ver o próximo tipo de equação que nós temos. Observe que a equação ela já está na forma reduzida. Então, eu só preciso copiar os coeficientes e jogar na fórmula, beleza? Pausa o vídeo, tente resolver sozinho e aí a gente confirma o resultado, beleza? Então, vamos lá. Agora que você, deu continuidade no vídeo, o A é igual a 1, o B é menos 3 e o C é igual a 5. Então, vamos lá. Jogando na fórmula do delta, B ao quadrado, sempre que for negativo, coloque parênteses, menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C, que é 5. Então, delta vai dar 9 menos 4 vezes 1 é 4, vezes 5 é 20. Observe que o nosso delta aqui deu menos 11. Bom, menos 11, atenção, o delta aqui é menor que 0. Se o delta é menor que 0, o que a gente já sabe que vai acontecer? Aí você volta lá na tabelinha, ó. Opa, delta menor que 0, a solução é vazia. Então, a gente não joga na fórmula de Bhaskara. Nós vamos vir aqui direto, ó, direto e coloca a solução vazia. Por quê? Porque não existe, dentro do conjunto dos números reais, uma raiz negativa, raiz quadrada negativa. Beleza? Então, acabou aí essa equação. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, observe agora que nós temos no coeficiente uma raiz. Então, o que vai mudar é que vai aparecer a operação com raiz. Mas ela já está na forma reduzida, então não tem problema. Pausa o vídeo, tente resolver pelo menos o delta até chegar no valor do delta e daí a gente continua, beleza? Bom, dando continuidade aí, já que você parou e agora vai conferir comigo. Então, A igual a 1, o B igual a menos 2 raízes de 3 e o C igual a 2.
que eu vou fazer agora? Eu vou jogar na fórmula do delta. Então, vai ficar menos 2 raízes quadradas de 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica o 2. Agora, não se esqueça das propriedades dos radicais. Menos ao quadrado fica mais. 2 vezes 2 vira 4. E a raiz, quando está elevada ao quadrado, a gente pode cortar a raiz e aí vai ficar 4 vezes 3. Aí menos, isso aqui vai dar um único número, que você não pode esquecer. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Então, aqui vai ficar 12 menos 8, não é isso? 12 menos 8, delta vai dar 4. Ótimo, delta é maior que zero, observe tudo isso, ó. Delta maior que zero, o que vai acontecer? Eu continuo com as raízes aí. Então, eu vou ter x1 diferente de x2, beleza? Então, vamos substituir na fórmula agora. Então, no x aqui, eu vou ter, vamos substituir, o menos b, mas quem é o b? É menos 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, eu vou colocar aqui a raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes o a. Então, nosso x vai ficar mais 2 raízes de 3, mais ou menos 2 sobre 2. Lembrando que aqui agora a gente tem que separar os dois caminhos, não é isso? Então, vou ter assim, ó, 2 raízes de 3 mais 2 sobre 2 e 2 raízes de 3 menos 2 sobre 2. Aqui a gente pode chamar de x, né, igual a x aqui. Aí você pode decidir quem é o x1 e quem é o x2. Então, eu vou decidir aqui assim, tá bom? Então, vamos organizar aqui o x1, ó. O nosso x1 vai ficar... Observe que a raiz, a gente não pode subtrair do número real ali, ó, do número racional, do 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 2 em evidência, ó. 2 que multiplica a raiz de 3 menos 1, dividido por 2. Aí eu posso cortar, ó. Então, nosso x1 ficou raiz de 3 menos 1. E assim fica a primeira resposta. Vou mudar de cor aqui para não confundir. Aí eu vou fazer o x2 em azul, ó. O que vai mudar é só o sinal. x2 vai ser igual, vai ser soma agora, né? Colocando 2 em evidência. Raiz de 3 mais 1 sobre 2. Corto 2 também. E aí, raiz de 3 mais 1. Beleza? Nesse caso, que nós já encontramos a raiz, então, o que vai acontecer? Eu vou colocar só a resposta um pouquinho mais para cá, para a gente colocar a solução aqui direitinho, beleza? Então, a solução fica raiz de 3 menos 1, vírgula, raiz de 3 mais 1. Tá aí a solução da nossa equação. Valeu? E aí, o último exemplo, olha só, o último exemplo é o exemplo que exige mais habilidade das 3 anteriores. Por quê? Porque a equação não está na forma reduzida. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, ó, é organizar o produto notável. Então, você não pode esquecer destas relações, beleza? Então, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ficar 3 ao quadrado. Podemos passar o 12 para cá já, menos 12, certo? E aqui, mais x ao quadrado igual a zero, já para organizar a nossa equação, ó. Então, como tem x ao quadrado aqui no começo e aqui no final, eu já vou ter 2x ao quadrado. Aqui nesse produto vai dar 6x. E aqui, como vai dar 9 menos 12, 9 menos 12 é menos 3, igual a zero. Então, nesse momento, nós já temos o quê?
nós já temos a equação na forma reduzida. Então, o mais difícil aí nesse começo é observar esse detalhe, beleza? E aí a gente coloca agora quem é o A, que é 2, o B é 6 e o C é menos 3. E aí a gente vai fazer o delta, beleza? Até agora, todos os deltas deram raízes exatas. Veja o que vai acontecer agora nesse delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, então é 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que multiplica o menos 3. Delta vai ficar 36, aí repare, menos vezes menos vai dar mais. 8 vezes 3, 24. Somando 36 mais 24, nós vamos ter delta igual a 60. Repare que delta igual a 60 não é um delta que tem raiz exata. Então, fica atento aqui, ó, porque a raiz do delta, quer dizer, a raiz de 60, eu vou ter que fatorar esse número. E quando eu vou fatorar esse número, eu vou pegar o 60 e vou decompor em fatores primos. Aí eu vou ter por 2 vai dar 30, por 2 vai dar 15, aí por 15, né, vai dar 3, que vai dar 5, e 5 que vai dar 1. Então, na verdade, eu só vou conseguir tirar da raiz o 2 ao quadrado. E o restante não vai sair da raiz, ó. Então, nós vamos ficar com 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, na verdade, vai ficar 2 raízes de 15. Esse nosso delta, ó, não deu raiz exata. Mas isso vai acontecer em alguns exercícios aí da tarefa de casa. Por isso que eu já estou fazendo um exemplo assim, tá legal? Beleza, mas mesmo assim, o nosso delta, ele é maior que zero, porque 2 raiz de 15 é maior que zero. É positivo, então nós vamos ter x1 diferente de x2. E aí a gente joga na fórmula de Bhaskara. Então, eu vou ter aqui, vou só mudar a cor, o nosso x vai ficar igual ao menos b, que é, o b é 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que a gente já sabe que é 2 raiz de 15, então vou colocar aqui em azul, 2 raízes de 15, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 2. Vamos abrir os dois caminhos aqui, ó, o x1 e o x2. Tanto faz a ordem aqui nesse momento, tá? O que importa é que você saiba que um vai ser mais e o outro vai ser menos. Então, eu vou ficar com menos 6, tanto em cima como embaixo, dividido por 4, né? Porque 2 vezes 2 vai dar 4. E a raiz, quer dizer, a parte do delta, 2 raízes de 15. Então, tá aqui e 2 raízes de 15, beleza? Como que eu posso fazer aqui, ó? Como eu posso perceber que não dá para somar 2 raiz de 15 com o menos 6, somar ou subtrair, eu posso colocar o 2 em evidência, ó. Então, repare, eu vou colocar o 2 em evidência e esse 2, ele vai multiplicar o menos 3, que vai dar aqui, e o mais raiz de 15, ó. Coloquei o 2 em evidência. Para quê? Para cortar com o denominador. E aqui vai ficar 2. Então, a resposta vai ficar raiz, posso colocar nessa ordem, ó, raiz de 15 menos 3 sobre 2. É o que vai acontecer no de baixo, ó. Então, eu posso colocar aqui em evidência. Aqui eu posso colocar, por exemplo, né, o 2 de novo em evidência. E aqui eu vou ficar com menos 3 e menos raiz de 15 sobre 4. Aí eu posso simplificar também. E aí nós vamos ficar com menos, por exemplo, raiz de 15. Espera aí. Menos raiz de 15 menos 3 sobre 2. Tá, beleza? E aí a nossa solução fica os dois números aqui, ó. Então, menos raiz de 15 menos 3, aí isso é uma resposta, vírgula, raiz de 15 menos 3 é a outra resposta, beleza? Então, fica atento quando o delta não tiver raiz exata.
Mas isso vai acontecer em poucos exercícios aí. Se não me engano, só em 2 exercícios, tá bom? Então, faça a tarefa de casa. Qualquer dúvida, vai colocando nos comentários que eu preparo a aula ao vivo, de acordo com as dúvidas que você encontrar. Valeu, grande abraço. E não esqueça de conferir o gabarito no final do livro, tá bom?